Boa noite. Você assiste agora ao Espaço Público. Nosso assunto de hoje é a economia, o emprego, o empreendedorismo. O nosso entrevistado é o ministro Guilherme Afife Domingos, da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Para participar da conversa em nossos estúdios, convidamos Eliane Oliveira, repórter do jornal O Globo. Como sempre, quem está aqui comigo é o jornalista Florestan Fernandes Júnior, da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador do Espaço Público. Você pode participar do programa enviando perguntas pelas redes sociais. Boa noite, ministro. Boa noite. Boa noite. Ministro, eu queria começar conversando um pouco com o senhor sobre a situação especial que o Brasil vive nesse momento, em que se fala de uma crise. A crise existe, o Brasil não está bem, mas ao mesmo tempo a crise costuma ser pintada com mais gravidade do que ela é na verdade. Nem todos os sinais são sinais negativos. Existem inclusive sinais positivos ou não tão negativos quanto se imagina. Eu queria que o senhor, que convive muito com essa realidade do pequeno e microempresário, que tem um emprego, que garante... Como é que está essa vida na realidade? Boa noite, Paulo, Eliana. Tudo bem? Meu amigo Florestan. Bem, nós estamos vivendo uma crise política com reflexos na economia e que, logicamente, se alimentam, né? Agora, o Brasil é um país, principalmente o Brasil real, ele continua funcionando. E continua funcionando com os seus fundamentos todos. Nós não estamos vivendo uma crise como crises do passado, que você tinha dificuldade de obter recursos. Hoje você mantém um processo de reservas e que precisa de um ajuste fiscal, né? E um ajuste de governo. E para fazer o ajuste de governo precisa de um apoio político que não está tendo. Então hoje você tem um radicalismo da ação política que impede esse ajuste. Mas os dados aí estão. Eu vou falar da micro e pequena empresa, que é a minha área. Os dados acabaram de sair. De janeiro a junho, primeiro semestre, em plena crise, nós estamos com um crescimento na arrecadação da ordem de 15% em níveis nominais, sendo 6,8% em nível real. Portanto, um crescimento real de arrecadação igual ao crescimento chinês, né? Que fala que é quase 7%. Emprego. Enquanto as médias e grandes empresas desempregaram quase 500 mil de janeiro a junho, a micro e pequena empresa garantiu 120 mil novas vagas. Portanto, você tem um sinal bastante claro, porque a micro e a pequena empresa ela representa 95% do universo empresarial brasileiro e responde por 52% dos impostos. Tem uma crise mais severa na indústria? Tem. A indústria tem sofrido, e não é de agora, ela tem sofrido um processo de deterioração por falta de uma política industrial bem fundamentada. Mas agora a indústria vai ter a oportunidade, com o dólar no nível que está, de recuperar o processo de exportação. Portanto, é um dado positivo. O dado da agricultura, a agricultura sempre na marcha, apesar da queda do preço da commodity internacional, a própria correção do dólar ajuda no processo da agricultura. E quando a agricultura vai bem, isso eu aprendi na 25 de março, quando a agricultura vai bem, o comércio limpa a prateleira. E quando o comércio limpa a prateleira, o desemprego na indústria cai muito. E hoje nós não podemos mais importar, como estamos importando com tanta facilidade. Vamos ter que voltar a fabricar. E segundo, o Brasil tem um grande patrimônio, chamado mercado interno. Os outros países nem sempre contam com um mercado interno tão pungente, tão forte como o nosso. E terceiro, um grande investidor, uma grande multinacional, uma das maiores do mundo, esteve comigo, o seu vice-presidente, e me disse: vamos continuar investindo no Brasil. Nós estamos com medo da China, porque a China não tem instituições. E o Brasil está provado que as instituições funcionam. Então, eu acho que o grande ativo deste momento de crise é você ver as instituições funcionando com a independência dos poderes, apesar de todo este congestionamento que nós estamos vivendo, uma congestão política. Nós temos ativos muito importantes que lá de fora estão enxergando qualidades que nós, devido a esta brigalhada política, não conseguimos revelar. E este ponto das instituições, se você pegar os BRICS,
o país melhor colocado em termos de instituições é o nosso. Portanto, gente, arregaça a manga e vamos trabalhar. O problema da crise política precisa ser ultrapassado com urgência. Bem, antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o ministro Afife Domingos. Aos 71 anos de idade, o ministro Guilherme Afife Domingos, da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, é um empresário com quase 40 anos dedicados à atividade política. Afife foi presidente da Associação Comercial de São Paulo e também da Federação das Associações Comerciais do Estado. Ele começou na política em 1980, como secretário de Agricultura e Abastecimento no governo de Paulo Maluf. Em 1986, concorreu a uma cadeira na Assembleia Constituinte e obteve 509 mil votos, sendo o terceiro deputado federal mais votado do país naquele ano. Como constituinte, Afife foi o autor do parágrafo 179 da Constituição Federal, que assegura um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, setor que oferece mais da metade dos empregos formais do país, responde por 53% do faturamento do comércio e 36% do setor de serviços. Em 1989, Afife disputou a presidência da República. Em 2010, elegeu-se vice-governador de São Paulo na chapa de Geraldo Alckmin. 3 anos depois, assumiu a Secretaria da Micro e Pequena Empresa a convite de Dilma Rousseff, permanecendo no cargo no segundo mandato presidencial. Um país que viveu um período negativo nos primeiros meses de 2015, o setor de micro e pequenas empresas apresentou um crescimento de 6,7% de seu faturamento, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ministro, boa noite. Uma situação que é comum quase que no planeta, né? Porque depois que acabou o comunismo no leste europeu, todos estão rezando no mesmo sistema. É a questão do sistema financeiro, né? Que tem feito uma verdadeira onda negativa nas economias do mundo. Na Grécia, na Espanha, Portugal. Aqui no Brasil agora, com a alta das taxas de juros, isso aí não vai impactar também na venda e na produção? Qual é o impacto de uma política que privilegia a especulação financeira? Olha, Floresta, eu sou um crítico do sistema financeiro. Nele não há mais concorrência, porque através do tempo, no período inflacionário, nós optamos por um processo de fortalecimento através da concentração do sistema bancário. E hoje é um dos mais concentrados do mundo. Se você pegar os 2 bancos estatais e agora os 3 privados, porque um já foi vendido ou engolido por outro, né? Nós temos aí quase 90% das operações concentradas nestes bancos. Portanto, nós perdemos o sentido da concorrência dentro do sistema. Isso explica, em parte, as altas taxas de juros que nós vivemos. Porque na hora que você capta do cidadão, você paga uma taxa. Na hora que você vai ver os empréstimos na ponta, você vê o tamanho da cadeia alimentar que tem aí no meio, né? Então, eu tenho uma proposta que é uma proposta nova, dura, né, que já foi colocado no projeto de lei do Novo Simples, que é a criação da empresa simples de crédito. Depois eu posso explicar. Conta agora, pode falar porque é importante. Você falou que eu estava falando muito. Não. Pode falar agora. Então posso. Muito obrigado. Na verdade, a empresa simples de crédito é voltar o cidadão dentro da sua comunidade para ele poder emprestar o seu dinheiro. O dinheiro dele. Porque hoje ele está indo no banco e coloca o dinheiro lá na poupança, para ganhar coloca em CDB. Né? Então, por que eu não dou direito a ele de emprestar seu próprio? Ele não pode captar de ninguém, é dele. Dele emprestar o seu dinheiro dentro da comunidade. Alguém vai me dizer, mas isso é agiotagem. Ah, é? E o cheque especial a 7,5% ao mês é o quê? O juro do cartão de crédito a 12% ao mês é o quê? É a agiotagem institucionalizada. Até porque o Banco Central optou por promover a concentração, porque é muito mais fácil fiscalizar 5 do que 5 mil.
Nos Estados Unidos, nós temos 8 mil bancos no sistema financeiro americano. E eles estão preocupados, porque eram 10 mil com a crise de 2008. Perderam 2 mil e querem recuperar rápido, porque o segredo americano é a distribuição espacial do sistema financeiro, não tão concentrado. Aqui no Brasil, nós captamos de todos para emprestar para alguns. O dinheiro não chega na ponta, não chega no pequeno. Esse pequeno hoje vive muito mais do financiamento do fornecedor, do cheque especial, do cartão de crédito, por fim, quando consegue um financiamento bancário. Então, nós temos que mexer urgentemente neste processo. E a ideia da empresa simples de crédito é o cidadão, na sua localidade, emprestando o seu dinheiro para pessoas jurídicas. Ele não pode emprestar para pessoa física. Quem resiste a essa ideia? Que essa ideia aparentemente é boa. Aparentemente, assim, quem resiste? O que impede essa ideia de... Eu coloquei a ideia, dei uma entrevista de página inteira para o Valor. A ideia foi aprovada no Congresso Nacional, na comissão especial, pronta para ir para plenário. E não vi ninguém falar nada, nem bem, nem mal. Eu estou estranhando. Quanto tempo faz? Isso que eu dei a entrevista, mais ou menos uns 60 dias. É pouco. Se não forem 60 anos... Não, mas na verdade, o que eu estranho, né? O que eu estranho é que acho que a pessoa estão olhando tanto as coisas macro e esqueceram determinadas coisas micro que são fundamentais no dia a dia do cidadão. Mas, ministro, o senhor estava falando de empréstimos, pessoas físicas. Existe um exército de microempreendedores e empreendedores no mundo, com aplicativos que promovem empréstimos, intermediam empréstimos de pessoas físicas a pessoas físicas. Existe o Uber, que ainda não se regulamentou, está tendo briga com os taxistas. Tem hospedagem diferenciada. Ou seja, tem uma série de serviços na internet que não pagam impostos e, ao mesmo tempo, estão sendo muito bem quistos pelos consumidores. Como é que o senhor vê isso? O senhor que trata justamente dessa área de micro e pequenas empresas. O senhor tem alguma proposta de regulamentação? Olha, eu detesto regulamentação. Eu gosto de desregulamentação para as coisas funcionarem. Porque tudo que você vai regulamentar em excesso acaba errando na mão. Então, esse processo, hoje você tem que deixar em liberdade para ver aonde vai. Só que aqui no Brasil, essa iniciativa das empresas que estão vendendo crédito por computação tem que ter interveniência de uma instituição financeira. Tá? Quer dizer, não tem esta liberdade do cidadão colocar o recurso dele. Como que é essa interveniência? É um banco que precisa administrar? Tem que ter um banco, tem que ter um intermediário do sistema financeiro, senão a operação é proibida. Né? Então, a ideia da empresa simples de crédito, ela se complementa com o nosso portal Empresa Simples. O portal Empresa Simples, a partir do registro que nós vamos fazer agora de todas as empresas do Brasil, que é a abertura de empresa, nós vamos ter dentro desse portal todas as empresas brasileiras legalizadas, registradas. Elas vão poder colocar todo o seu catálogo dentro da empresa, dentro do portal. Ele vai ser um portal de negócios, vai ser praça eletrônica de negócios. E aí nós estamos entrando com o sistema de financiamento, que é a notícia do crédito, para que a gente possa usar as redes sociais, para que as redes, principalmente a internet, para que faça um ponto de encontro de oferta e procura, da necessidade com informações complementares sobre a empresa, sobre o seu registro. Esse sistema começa aqui no Distrito Federal e eu espero, dentro do prazo de 1 ano, já ter esse portal pronto para oferecer à massa de micro e pequenos empresários no Brasil. Vamos ouvir o presidente nacional do SEBRAE, Luiz Barreto Filho. Ele gravou uma pergunta para o ministro. A gente sabe que o Brasil precisa melhorar muito o ambiente de negócios para as pequenas empresas no Brasil. Mais simplificação, menos burocracia. Eu queria que o senhor relatasse os esforços da Secretaria nessa direção, de tornar o Brasil um país muito melhor para se empreender e ter bons resultados. Bom, Barreto, meu amigo, companheiro, aliás, o SEBRAE é o nosso grande parceiro na
operação das políticas públicas. O Ministério traça políticas públicas. O SEBRAE aplica as políticas públicas. E nós temos um entrosamento total em termos de trabalho. Esse trabalho do ambiente de negócio passa diretamente pelos marcos regulatórios, né? Então, no caso das micro e pequenas empresas, nós tivemos 82 pontos de modificação da legislação, que são coisas que ainda muita gente ainda não alcançou em termos de informação. Primeiro, o rigoroso sistema da dupla visita. Nenhum fiscal pode ir numa micro ou pequena empresa para multar. Ele tem que ir para orientar. Na segunda visita, se a orientação não foi atendida, ele pode multar. É para acabar com a indústria de multa, porque às vezes ele tem a imagem de que o fiscal sai com um talão de multa para cumprir meta em termos de autuação. E não se preocupam com o processo de orientação. Isso arrebenta a micro e pequena empresa, que é a mais frágil nesse sentido. O segundo ponto é o conceito da obrigatoriedade das certidões. Então, aqui tem o conceito: abrir empresa é difícil, fechar é impossível. Você já ouviu isso? Ele já ouviu isso? Muito bem. Por quê? Porque você, para fechar a empresa, tem que ter todas as certidões negativas de pagamento de tributo. E se você deixou de pagar um tributo, você não consegue fechar a tua empresa. Então ela fica aberta pagando contador, inclusive, muitas vezes ela é vítima das autuações de obrigações acessórias não atendidas, porque a empresa está parada, você não atendeu um comunicado da Receita, R$500 de multa. E aí você vai. Então o que nós fizemos? Gente, vamos eliminar a exigência da certidão. Você lá pode fechar. Se a tua empresa não tem débito, está fechada. Se a tua empresa tem débito, o Código Tributário já diz que você responde na pessoa física do cidadão, responde sobre aquele débito eventual. Então, por que a gente ficar segurando o fechamento da empresa? Então, com isso, nós temos 1.200.000 empresas paradas, que começaram a partir de fevereiro desse ano a eliminar. Aliás, o engraçado é que, às vezes, com essa ânsia de dar mais má notícia, uma fala, estão fechando um número muito maior de empresas. Gente, está fechando aquilo que já estava fechado, já não funcionava. E que estão se regularizando. Porque você não pode, se tem uma empresa aberta, abrir uma outra empresa no Simples. Se você tem uma, você não pode abrir outra. Ora, se essa empresa ela está aberta, você tem que arrumar um laranja para começar uma nova atividade. Aliás, aqui no Brasil, o sujeito que vai mal, né, ele está ferrado, ele tem que morrer, né, porque se ele está devendo, né, ele vai ter que ajoelhar no milho, né, para poder pagar. Eu quero fazer uma pergunta, ministro, bem direta. Eu gosto muito dos contadores, eu tenho amigos contadores, tenho um contador. Agora, a coisa no Brasil é organizada de tal maneira que complica demais para todo mundo. Nos outros países, os contadores têm tanto trabalho. O trabalho de você manter e administrar uma empresa assim é tão complicado, ou aqui é uma jabuticaba também? Não, o contador, ele é um agente muito importante, seria um agente de desenvolvimento da empresa. Mas aqui no Brasil ele é um agente pró-fisco. Ele está ali para atender às exigências do fisco e para fazer um balanço da empresa que não tem nada a ver com a realidade da empresa. É para inglês ver, né? Então, aqui no Brasil, a grande dificuldade é que o balanço dessa micro e pequena empresa acaba sendo, pelas injunções de uma legislação, um balanço fictício. E que dá um trabalho danado para ele fazer, porque ele tem que recolher papel, e aí no meio, né, no meio do processo, a empresa liga para o contador e fala, não emite mais nota esse mês. Porque ele tem medo de pular de faixa, tá certo? Aí o contador não emite. Depois faz uma ginástica para fazer a contabilidade. Uma pedaladinha, dá uma pedaladinha, né? Assim. Só que esse pequeno empresário está vendendo um cartão de crédito. Aí a Receita cruza os dados, vai lá e estoura a empresa, né? Porque ela não declarou.
Então, agora, nós estamos trabalhando num projeto chamado Crescer Sem Medo. É um projeto que está no Congresso, vota agora, neste segundo semestre, que é o sistema suave de crescimento da empresa, onde ela, saindo do simples, ela não vai para a morte súbita, porque quem cai do simples, sai do simples, é muito complicado. Então, ela pode ter uma rampa suave de crescimento, para quê? Para ela ter um balanço 100% legal. Aí o contador passa a ser um agente de orientação do desenvolvimento da empresa e não um agente burocrático de satisfação ao fisco. Ministro, em 1988 eu estive em Seul cobrindo as Olimpíadas. Faz bastante tempo. A Coreia estava começando a surgir para o mundo. E eu me lembro que fazendo uma reportagem no centro de Seul, eu topei com muitos camelôs. E até perguntei para um coreano, eu falei, vocês não têm vergonha de ter tanto camelô na rua, atrapalhando a passagem de pedestres e tal? E esse coreano me respondeu assim, falou, aqui a gente tem vergonha de duas coisas, de pedir e de roubar. Aqui ninguém pede, aqui ninguém rouba, aqui todo mundo trabalha. No Brasil, o fenômeno do camelô nunca foi muito bem entendido e nunca a gente conseguiu encontrar um espaço para ele se tornar um pequeno comerciante, porque na realidade ele é um pequeno comerciante que não está regularizado. O Brasil hoje tem muito camelô. O senhor acha que eles poderiam entrar nesse grupo de pequenos e microempresários? De que maneira? Já entraram. Aliás, nós acabamos livrando o camelô do Rapa, né? Com a probabilidade dele se legalizar. É o MEI, o microempreendedor individual. Hoje, nós estamos com 5.200.000 MEIs, microempreendedores individuais regularizados. O que significa isso? É 1,5 vezes a população do Uruguai, que estava escondida na informalidade aqui dentro e que veio para o mundo formal, através da simplificação, da desburocratização de processos. Então, e a ideia nossa é 1 milhão por ano. Nós estamos hoje legalizando 100.000 cidadãos por mês que estavam em atividades informais por falta de adaptação da lei à realidade. Quais são as regiões que têm mais esse tipo de... Aí você segue exatamente o mapa das regiões do Brasil, da concentração que tem. E aí é São Paulo com a liderança, depois vem Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então ele segue a ordem dos estados, mas é uniforme dentro de todos os estados. Agora, tem estados que têm algum diferencial. Por exemplo, no Ceará tem mais mulher que homem como MEI. Por quê? Então, não sei. Eu acho que é a rendeira. A rendeira, né? Atividade de renda, atividade manual que tem uma renda aí boa. Não, e Alagoas também, que também é outra atividade. Então... Existe a percepção do camelô de que se ele se regularizar, ele vai estar pagando mais imposto. Existe ainda essa ideia? Existe medo do Estado. E o que acontece? Quando nós fizemos o MEI, microempreendedor individual, que eu levei essa ideia ao presidente Lula em 2003. Eu era presidente da associação e acabei ajudando na sua regulamentação quando eu estava como secretário de Trabalho do Estado. Então, quando nós introduzimos o MEI, né, o que aconteceu? Ele paga Previdência Social, paga R$1 para o Estado e R$5 para o município. É só isso. E é fixo. Só que, ao registrar o MEI, ele tem um CNPJ. E qual é o endereço que ele dá? Da casa dele. No dia seguinte, o burocrata da prefeitura lê que tem um CNPJ naquela casa e já imagina uma General Motors lá. Então, a conta d'água dele é de pessoa jurídica, a conta da luz é de pessoa jurídica. Na verdade, ele é uma pessoa física, é um CPF CNPJizado, ele se mantém na posição de pessoa física. E aí começam as cobranças fakes, são aquelas entidades frias que vem um CNPJ, já manda a notificação. Então nós, na legislação, blindamos isso para que ele pudesse crescer sem medo. Mas ele tem um pouco de receio do Estado, sim. Vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com o ministro Afife Domingos. Não saia daí. O
Espaço Público está de volta com o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos. Eu vou começar aqui por uma pergunta de Marisa Pires Novaes Dickler, que mandou uma pergunta pelo Facebook. A pergunta: tenho uma ME no setor de paisagismo. Trabalho como prestadora de serviços. Portanto, preciso de um bom número de profissionais para montar uma equipe de trabalho e atender a demanda. Mas sinto-me desencorajada a aumentar a equipe em função dos altos custos que acabam onerando a folha de pagamentos. Tenho demanda por serviços, muita demanda, mas não posso aumentar a folha de pagamento. Tem alguma saída? Como é que é o nome dela? Marisa Pires Novaes Dickler. Então eu vou falar para a Marisa. Marisa, quando nós fizemos a modificação na Constituição, criando o tratamento diferenciado, nós colocamos o tratamento diferenciado no campo tributário, previdenciário, creditício, administrativo. Eu coloquei também o tratamento diferenciado no campo trabalhista, mas apanhei tanto, tomei nota 0 do DIAP, que eu estava querendo tirar direitos dos trabalhadores, quando na verdade eu estava querendo dar um tratamento diferenciado para criar direitos para os trabalhadores. Então, nós não pudemos mexer na legislação trabalhista no campo da simplificação, como seria o nosso desejo. Então, de fato, hoje, o custo de contratação, ele não é pequeno. Porém, se você, agora você é arquiteta, você disse, você pode entrar no Simples. Até o ano passado não podia, era proibido o arquiteto ou qualquer atividade intelectual, jornalista, estar no Simples. Hoje você pode entrar no Simples. E se você contratar esta mão de obra, você não vai pagar a contribuição patronal sobre folha, você paga sobre o faturamento, o que diminui muito o custo o custo trabalhista dentro da empresa. Portanto, analise o Simples, se você já não está no Simples, para ver como é que você pode crescer. Outro ponto é que ainda acho que a carga tributária que foi dosada para aqueles que entraram no Simples esse ano ainda está um pouco alta. E nós estamos mexendo agora para calibrá-la melhor neste projeto de lei que está no Congresso. Vamos ouvir a Eliane, que fez uma pergunta sobre o Uber e que atravessou o programa e ainda não foi respondida. Repita, Eliane, por favor. Eu queria saber se o senhor é contra ou a favor da regulamentação do Uber e de outros aplicativos, por exemplo, o Airbnb, com aluguel de apartamentos, quartos. Assim, o senhor pensa no Simples digital? Olha, eu acho que nós temos que deixar acontecer. Deixa livre, porque a liberdade da criatividade, ela vem da criatividade. E nós precisamos hoje de coisas criativas, principalmente no mundo digital, onde quem viaja são os dados, não as pessoas, né? Então, dentro desse processo, agora nós estamos com a polêmica do Uber, né? Uber, eu acho que é uma ferramenta fundamental e que eu não gostaria que nenhum governo, nenhum administrador tentasse regulamentar, até para ver o que vai acontecer em termos de acomodações de mercado, porque eu acho que isso vai levar a uma melhoria do sistema de táxis no Brasil. Se você está temendo uma concorrência, você tem que melhorar. Você tem que talvez desregulamentar, desonerar o taxista para que ele possa concorrer com um sistema que é eficiente e ter eficiência também. Portanto, toda intervenção acaba sendo nefasta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor sobre uns dados que estão no Jornal Valor Econômico desses dias, sobre concentração de renda no Brasil. Segundo dados com base na Receita, de Sérgio Gobetti e Rodrigo Orair, no Brasil, 71.440 indivíduos têm uma renda anual, concentram uma renda anual de 298 bilhões em 2013. Ou seja, são 14% da renda total do Brasil, estão na mão de 71 mil pessoas. São pessoas que têm como renda média 160 salários mínimos. Ou seja, é uma das maiores concentrações de renda do mundo. Que nós temos assim, uma pequena minoria, porque esse número é exatamente o número assim, de 0,05% das pessoas, é uma coisa assim. E o Brasil tem essa coisa assim. Como é que resolve isso? No caso, não é com mais imposto? Olha, eu vou criar uma relação um pouco diferente sobre concentração de renda.
Isso está diretamente ligado ao sistema financeiro. Mas você não, essas pessoas, elas faturam como? Elas não pagam sobre o sistema, sobre a renda financeira? Eu estou falando porque o sistema financeiro no Brasil, aqui no Brasil a gente só dá prata a quem tem ouro, né? Então, quanto mais bem estiver o cidadão, mais acesso ele tem no sistema financeiro para poder alavancar os seus negócios, alavancar. Então, a concentração é muito grande. Veja o BNDES. BNDES, que é essa grande instituição, o juro subsidiado, que é uma fortuna, vai para a camada muito pequena de empresas. E essas empresas vão acabar concentrando a renda dos seus acionistas utilizando a alavanca do crédito subsidiado, né? A massa não tem acesso a esse sistema. Então, o sistema financeiro é um dos maiores motivadores da concentração de renda no Brasil. Sistema financeiro privado, né? Que cobra esses juros que a gente vê aí, né? É o sistema financeiro como um todo, até porque o sistema financeiro, o público, também segue, faz parte. É um pouco menos, mas faz parte. É essa concentração. Então, eu gosto muito de concorrência neles. Eu sou muito a favor da concorrência. E aqui no Brasil, determinadas elites empresariais, elas gostam não do regime de mercado, mas do regime de reserva de mercado, onde eles trabalham protegidos. Monopólio. Hein? Monopólio. Ou oligopólio. Mas como é que não se criaria essa concorrência hoje, quando já tem esses 5 bancos que controlam 90% do mercado? Vamos começar. Como? A ideia é começar com pequenininho, porque todos os grandes bancos começaram como uma casa bancária no interior, né? Eu vejo, por exemplo, o Bradesco, do meu amigo Trabuco, que é uma figura extraordinária. Ele é ainda do tempo lá de Marília. Ele começou como office boy lá. Portanto, era uma casa bancária, né? Como era a casa bancária o Moreira Salles. Então, nós tínhamos no Brasil inúmeras, imensas atividades, porque normalmente quem dava crédito no interior era o comerciante, né? E dali nasceu a casa bancária, porque ele que dava o crédito dentro da cidade, ele distribuía o crédito na cidade. Então, nós temos que começar um processo de criar. Então, quem é que vai ser o titular dessa empresa simples de crédito? Eu torço que seja ex-gerente de banco, porque ele tem uma poupança, né? Ele sabe aplicar dinheiro, tá certo? Porque hoje quem aplica dinheiro, você sabe quem é? Quem dá crédito? Não é o gerente, é o computador. Ele vai no credit score e lê. Se o cara tem garantias para dar, ele dá crédito. Não lê honestidade, não vê correção. Da onde vem o dinheiro? Da onde vem o dinheiro? Então, está totalmente distorcido. Isso gera esse tipo de concentração, Paulo. Mas que é uma concentração que é especificamente brasileira, né? Uma coisa assim. Não, hoje você tem gente no mundo, né? Você teve aí exponencialmente grandes concentrações e normalmente não é gente que montou alguma coisa. Ganhou na especulação. Exatamente. Ministro, o senhor abriu o programa aqui falando que nós vivemos uma crise política. E até diz que a crise econômica não é o mais importante. O mais importante é essa crise política. Eu lhe pergunto, a crise política ela está estabelecida entre 2 partidos, o PT e o PSDB. Né? Eles ficam se degladiando, terminou uma eleição, a eleição parece que não teve fim, porque ela continuou depois do pleito, né? E esse atrito todo chegou num limite. O senhor teve nos 2 lados, o senhor foi aliado do PSDB e agora é aliado do governo do PT. O que tem que ser feito para que esse fla-flu deixe de ser tão agressivo nessa relação de disputa do poder? Bom, precisa ficar bem claro, senão fica parecendo que eu fico pulando de um lado para o outro e não é verdade, né? Eu era vice do Geraldo Alckmin e não se esqueça que eu assumi a Secretaria do Desenvolvimento para desenvolver uma política de pequena e média empresa. E por ter partido para criar, junto com o Kassab, um partido, eu fui demitido sumariamente pelo governador e me botou na geladeira. Eu sou homem de trabalhar. E um dia a presidente Dilma falou, sonho em montar o Ministério da Micro e Pequena Empresa e sonho com você no comando pela tua história. Eu
Falei, presidente, eu gosto de trabalhar, é aqui eu estou encostado, eu vou. Então, eu convivo dentro do tema que eu sempre abracei. Dentro desta visão, nós sabemos que o PSDB e o PT, que hoje tem essa dualidade, eles estão encerrando o ciclo de 1964. Quer dizer, agora nós estamos vivendo o fim deste ciclo. E não pensem que todos vão ter proveito dessa crise. Quando um está mal, o outro vai melhorar. Como é que o senhor está vendo? Explica aí, como é que o senhor está vendo? Você vai ter novidade em 2018. Fala então, opa, vamos falar então. Eu até, um dia, até informalmente, estava conversando com o Florestan a respeito disso. É o seguinte, essa eleição em 2018, me parece que vai ser muito parecida com a de 1989. 1989, eu me lembro, eu participei, eu fui... Até candidato. Foi até candidato? Candidato, né? Com chances de chegar, né? Porque chegou um momento que a gente assustou. Por quê? Porque todo mundo falava, bom, a força é o PMDB com o doutor Ulisses, é o PFL com o Aureliano Chaves, né? E cada um com... Falei, gente, isso é produto fora de especificação do mercado consumidor, né? Isso é produto vencido. Exatamente. O que o povo está querendo é um processo de renovação, né? Se foi enganado ou não, isso é outra coisa, mas que a corrente foi de renovação. Agora, este espetáculo deprimente, que é esta briguinha política que está acontecendo, de um puxar o tapete, negando as suas próprias convicções só para ferrar o outro, isso vai passar para a sociedade. Ainda eles estão achando que o movimento do dia 16 vai consagrá-los, então não vai acontecer. Essa onda que vem é uma onda de profunda renovação. Você não pergunte quem, mas nestes próximos 3 anos, quem tiver a independência para poder mostrar uma coerência em termos de trabalhar pelo país, serão aqueles que terão condição de melhor disputar. Não vai ter muito aventureiro, não? Pode acontecer que tenha. Pode acontecer que tenha. Só que eles vão passar pelos filtros partidários, porque a eleição... Então, aliás, não vai acontecer nada, não vai derrubar a Dilma, porque eu acho que as forças estão fracas, né? Ou seja, quando você olha quem vai substituir, bom, acho melhor deixar ela lá mesmo, porque... Você acha que é essa convicção que tem hoje? Olha, está caminhando muito rapidamente para isso. Já estou vendo a turma já falar mesmo. Baixa a bola, baixa a bola. Pois é, ministro, o senhor tem participado ativamente, eu tenho visto na sua agenda, de jantares, conversas onde está a presidente, já teve uma aproximação agora com o Senado. O senhor acha que tem como resolver esse problema com a Câmara, com o Eduardo Cunha? Como é que faz? Olha, aí vou lembrar meu querido e velho amigo, saudoso, Ulisses Guimarães, com quem eu tive o privilégio de conviver na Constituinte. Ele me falou, Afife, aprenda uma lição, meu filho. Nesta casa, quando você pensa que a vaca vai para o brejo e que vai ter um rompimento iminente, vão aparecer os construtores de ponte. Então, essas pontes vão surgir. Nós ainda estamos no auge da infecção, né? Mas esse é da inflamação, não é nem da infecção, é da inflamação. Está inflamado. Onde você toca, mas já começa hoje as pessoas falam, para que nós temos que pensar. O que o mercado está reagindo é muito negativo. A crise econômica, ela se agrava em função da falta de solução política. A Moody's hoje, por exemplo, né? Todos hoje já colocam... Gente, o problema é político, porque o econômico tem solução. É só você tomar as providências necessárias. E o econômico vem do mundo todo, quer dizer, é uma crise que vem de fora também, está atingindo a China, a Europa. Né? Isso não é dito aqui, o brasileiro não tem essa informação. Ele acha que nós estamos aqui numa ilha que está tendo uma crise. Então, dentro desta visão, eu já tenho percebido muito claramente
uma tendência dessa acomodação. Olha, vamos parar de brigar, né? Porque a briga era no ringue da eleição, que vocês falaram aqui, e acabou indo para a torcida. Agora estão brigando na torcida. Então, acalma isso. Né? Quem são os construtores de pontes? Olha, na sua opinião? Eles vão surgir. Você está querendo que eu fale que é o Michel Temer, né? Não, mas, eu quero saber a sua aliás, opinião. Gosto muito do Michel, uma liderança moderada, mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso vai ser um conjunto de ação, não é é de todos os partidos. E o próprio PSDB, ele está percebendo que ele está perdendo terreno e não ganhando terreno, negando a sua proposta e a sua origem. Portanto, eu acho que o bom senso prevalece. Eu estou muito tranquilo nesse sentido. Quer dizer, a ideia de que a gente marchava para uma possível ruptura, uma questão... Isso não me chama mais... E o que virou? Qual foi o fator que fez virar? Porque um mês atrás, se eu dissesse isso, eu falei, a FIF está aqui, veio aqui pra... Você viu um artigo do Clóvis Rossi? Ruim Com ela, pior sem ela. Essa. Então, hoje, esta conclusão, ela está clara. Ela institucionalmente foi eleita. Né? Ela, queira ou não queira, é um pilar. Segundo, ela tem uma certa distância do problema, do drama petista. O PT vive um grande drama, uma crise de um partido que ela não é parte integrante desta crise. Né? E o PT vai ter que lamber suas feridas e curtir a sua crise. E que o faça, porque é um partido importante para a história do Brasil. Então, dentro desse processo, ela é a figura ideal, né, para que as pessoas possam, porque ela também não é candidata a nada. Qual é o futuro que ela deseja? Ela não Pessoalmente, tem, ela não tem mais não tem projeto, não tem ambição política. Ela não tinha. Ela foi colocada dentro de uma posição e é uma pessoa extremamente correta na sua forma de... Até a oposição diz que é uma pessoa honrada, né? É honrada. Você não tem nada. Por isso que o impeachment, como é que você vai impeachar uma pessoa que ela não está envolvida diretamente? Então, hoje já se começa a falar, começa a buscar estabilização e eu tenho certeza que ela será a condottiere, com um grupo que se cerca para poder levar o Brasil em condições de fazer a grande mudança de 2018, né? Que será... Essa transição para uma nova geração, para uma nova geração. Encerrou o ciclo, Paulo. Nós já estamos velhos. Que é isso? O senhor, que é isso? O senhor ainda pensa... ainda tem muito cabelo para ficar branco. O senhor ainda pensa em disputar algum cargo político? Olha, atualmente eu não tenho projeto. Agora, em política, eu aprendi uma coisa. Né? Não existe... A palavra sorte é definida como o exato momento do encontro da capacidade com a oportunidade. Né? Você precisa estar capaz para atender uma oportunidade. Eu já vi muita gente capaz que a oportunidade não apareceu. E vi muita oportunidade passar que a pessoa não estava capaz. E o que é ser capaz? Continuar trabalhando nas suas causas e naquilo que acredita. Vamos voltar um pouco para os assuntos. O Felipe Braga pergunta pelo Twitter. O senhor é a favor de aumentar a progressividade da tabela de imposto de renda? E sobre imposto sobre heranças? O AFIF é favorável? Olha, o imposto sobre heranças, sem dúvida, é um imposto que no Brasil ele precisa ser melhor trabalhado, né? Até porque em termos de uma taxação mais progressiva. No imposto Só para explicar um pouco mais, porque você está falando uma coisa muito importante, que é um debate que interessa muito. Explica um pouco melhor. Porque herança é aquele patrimônio que você recebeu por herança. Você não construiu. Você não construiu. E você precisa ver uma forma moderada, porque até a herança pode ser uma bomba, né? Você vai ter que pagar. Vai ter que a herança vai ser negativa, e depois não consegue vender nada daquilo que é herança que tem valor. Né? Ela precisa ser olhada com bastante cuidado, mas é um dos pontos que pode ser. Agora, a curto prazo, para resolver o problema da crise, eu gosto muito da ideia do repatriamento dos recursos. Sim, até porque grande parcela desse recurso, no passado, serviu de hedge contra uma economia absolutamente instável, que depois não teve oportunidade dele ser repatriado. E hoje, acabou o sigilo bancário lá fora. Terminou. Não tem. Não tem. Que, aliás, é muito bom.
muito bom para combater. Não é mais refúgio, não é mais refúgio. Não é mais refúgio, tá? Agora, para aquele que é lavagem de dinheiro ilícito, esse vai sofrer a penalização criminal. Mas aquele que teve uma lavagem de dinheiro, mas exatamente como rede patrimonial fora, é a oportunidade dele trazer esse dinheiro e pagar o imposto de renda, não os 34% que estão falando. Eu acho 27,5%, que é o mesmo que a gente paga na fonte. Então, deixa ser uma nova fonte de renda para entrar com dinheiro que, olha, vai melhorar muito o nosso ajuste fiscal para efeito da travessia. O senhor acha que o ajuste fiscal ele está muito pesado? Porque há uma observação feita por vários analistas, inclusive analistas a favor dessa mudança na política econômica, dizendo que o próprio setor financeiro, os próprios investidores, estão achando que ele está pesado demais, forte demais, difícil de sustentar. O senhor concorda com isso? Outros falam que o ajuste não é suficiente. Mas o que o senhor acha? Olha, eu acho o seguinte, você tem que fazer o ajuste. Agora, você não pode ter a pressa de fazer o ajuste no primeiro ano, em função das consequências sociais dele. Então, a ideia que foi, vamos aliviar, né, e deixar para ser a prazo mais longo, pode ser que não interesse politicamente a um PT, por exemplo, que fala, mas eu vou perder a oportunidade da minha reeleição. O PT está como o Banco Imobiliário. Você jogou Banco Imobiliário, quando você jogou no dadinho, deu errado, você volta 10 casas para trás, né? Então vai ter que amargar, mas você não pode jogar um ajuste tão abrupto sobre a sociedade. Se eu puder fazer parcelado, todo mundo compra. Se for à vista, o Samuel Klein que ensinava. À vista é mais difícil. Se você quiser fazer um ajuste à vista, é mais difícil. É muito mais complicado. Bem, faz a prazo, a prestação. Vamos ouvir o economista e diretor da Associação Comercial e um velho conhecido do senhor, Marcel Solimão. Ele mandou uma pergunta. O senhor sabe, todos nós sabemos, que a substituição tributária é um grande problema para as micro e pequenas empresas. Apesar de alguns avanços, ainda temos muitos problemas com essa sistemática. Como nós vamos sair dessa situação? Oi, Marcel. Marcel é meu antigo companheiro e foi meu guru e orientador. Tenho muito respeito pelo Marcel. Marcel, você sabe o que é a substituição tributária? Ela foi criada aí em São Paulo, da forma atual, porque substituição tributária... O que é substituição tributária? Ela existia quando você tinha, nas cadeias homogêneas de distribuição. O que é isso? Concentrada em poucos produtores e comercializada por um imenso número de vendedores. É cigarro, é bebida, é gasolina, é pneu. Então, a substituição tributária é que você, monofasicamente, taxava o tributo na fonte e na frente não precisava recolher, né? Aí, lá em São Paulo, um secretário da Fazenda achou, né, que descobriu a pólvora. Quando foi criado o Simples, em 2007, ele falou, vamos anular os efeitos do Simples. É verdade. Quer dizer, um contra-simples. Um contra-simples. E vamos fazer a substituição tributária generalizada para todos os produtos. Nossa. Ora, na substituição tributária original, você conhecia as margens. As margens eram conhecidas. No sistema que ele criou, as margens foram arbitradas. E margens arbitradas viraram margens arbitrárias, fazendo com que a micro e pequena empresa pague mais imposto que as grandes empresas. Foi essa a mecânica que acabou tomando conta do Brasil inteiro. Então, Marcelo, na legislação do ano passado, nós já demos o primeiro tranco, proibindo substituição em todas as cadeias, mantendo aquelas cadeias originais. E só entra em vigor em 2016. Portanto, ainda não sentimos as medidas da legislação. Mas você tem razão, nós temos que combater essa sistemática da substituição como forma de anular os benefícios do Simples, fazendo o pequeno pagar mais imposto do que a grande. Quando aconteceu isso, ministro? Que ano que foi? 2007. 2007. 2007. Uma questão de Gabriel Oliveira, pelo Twitter. E as cooperativas de crédito
Qual a sua posição e quais incentivos para um empreendedor acessar uma cooperativa de crédito? Funciona? Olha, depende da região do país. Porque cooperativismo é cultura. Né? Você pegar Santa Catarina, funciona. Lá tem... Você pegar o Paraná, parte do Paraná funciona. No Rio Grande do Sul funciona. Eu já tenho dúvida para cima, entendeu? Em termos do conceito de cooperativismo. Né? Isso vem muito da cultura. De onde vem isso aí? Porque vamos só falar um pouco para você entender. A cultura cooperativista é europeia. Né? Então ela veio já nos genes, né, dos imigrantes europeus. Então a coisa ela tende a funcionar, tende a respeitar as regras. Eu gosto de cooperativismo. Agora não podemos generalizar como solução para o país. O senhor foi um dos que criaram o impostômetro, né? Foi. O senhor concorda com ele hoje? O senhor acha que conseguiram mudar esse quadro no Brasil? É muito confuso, porque na realidade esses impostos são cobrados no município, no estado e na federação. O senhor acha que o Brasil conseguiu reduzir essa sede pelos impostos? Olha, eu coloquei na Constituição o parágrafo único do artigo 150. O cidadão tem o direito de saber dos impostos que paga nos bens e serviços consumidos. Ponto. Então eu coloquei o direito do cidadão saber. Nunca foi regulamentado. Quando eu assumi em 2003, de novo, a presidência da associação, falei, eu vou regulamentar isso. E lancei a campanha de olho no imposto. O impostômetro fez parte do conceito. E o que eu pretendia? Colher 1,5 milhão de assinaturas para fazer um projeto de lei regulamentando o dispositivo para que o cidadão soubesse quanto paga de imposto nos bens que consome. Resultado. No Senado, onde eu levei, foi aprovado na hora, a Câmara demorou 6 anos. E acabou aprovando, e eu já era ministro. Né? Aí a presidente chegou para mim e falou, a Fazenda queria que vetasse. Veta, não gosta que revele, né, o valor dos impostos. E ela acabou falando, eu não vou vetar porque eu gosto de transparência. E vou entregar para você regulamentar. E nós, pelo Ministério da Micro e Pequena Empresa, regulamentamos esse dispositivo que entrou em vigor em janeiro deste ano. Então, você pegando as notas fiscais, você vê o imposto que você paga e o valor, aliás, o produto que você compra e o valor aproximado do imposto que você paga. Só que agora nós precisamos fazer o trabalho de consciência cidadã. Cidadão, olha o quanto você paga de imposto. Eu queria fazer uma pergunta. Para criar consciência. Essa campanha do senhor, que tem um lado cívico, da transparência, de saber o quanto gastamos em estudos, também ela não tem um lado que é essencialmente anti-imposto? E o imposto ele também não é uma forma da gente redistribuir renda, da gente dar recursos para que os menos assistidos, os que tiveram menos oportunidades, possam usufruir de políticas públicas melhores? Vou fazer essa crítica mesmo, que é uma questão que sempre me incomodou aí. Mas não concordo. Por quê? Porque é o seguinte... Eu estou criando a educação cívica do taxpayer. Então, o que é o conceito de olho no imposto? Pago, logo exijo. Porque aqui no Brasil, né, como nós escondemos o sistema tributário dos mais pobres, né, e falamos, você está isento de imposto de renda, ele fala, pô, o rei é bom, né, ele não me cobra o imposto. E depois me dá de graça tudo que eu preciso, educação, saúde. E o que nós queremos é que ele se conscientize que nada é de graça, ele pagou por isso, e pagou muito. E isto, a campanha é a forma de você revelar o conceito do taxpayer para que ele possa exigir a qualidade do serviço público que não é de graça. Está respondido? Está respondido. Ótimo. Agradecemos ao nosso convidado de hoje, o ministro Afife Domingos, especialmente a você que está nos assistindo. Agradecemos também aos jornalistas Eliane Oliveira e Florestan Fernandes Júnior. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. E não perca, na terça-feira, a próxima edição do Espaço Público. Até lá!